boa noite, queridos amigos, amigas, prezados convidados. Sejam todos muito bem-vindos ao programa de palestras virtuais hospedada pela Comunidade Bahá'í de Brasília. Com imensa alegria, damos sequência a esta série de palestras que estamos tentando trazer um pouco de alívio, alegria e conhecimento durante o isolamento das famílias. Na sua longa história, a humanidade já passou por calamidades e sofrimentos muito grandes, mas conseguiu ultrapassar tudo isso e a sua evolução continuou. E agora, pela primeira vez, estamos enfrentando uma pandemia generalizada no mundo todo, de uma maneira coletiva, o que aumenta muito o nosso sofrimento também, porque diariamente ouvimos notícias sobre a morte e hospitalização de muitas pessoas em todos os lugares do mundo. Então, a nossa equipe aqui pensou, já que temos que ficar no isolamento, porque a única maneira de ajudar a diminuir essa pandemia é ficar em casa, então, por que não aproveitar esse tempo para nos unirmos com os amigos de outras cidades e de outras comunidades para trocar ideias sobre assuntos de grande interesse para todos nós? Assim, podemos melhorar a nossa vida familiar e evoluir também espiritualmente. O tema que escolhemos para a palestra de hoje é como melhorar a convivência familiar no isolamento. E nós temos uma nova palestrante a apresentar para vocês, que é a senhora Fariba Shekhzadeh Bartar. Ela é graduada em Engenharia Química pela Escola de Engenharia de Mauá. Mais tarde, ela formou-se também em psicanálise e obteve certificado pelo programa norte-americano Prepare and Enrich, da Life Innovation. Hoje em dia, atua também em educação familiar e matrimonial, auxiliando indivíduos e casais em busca de relacionamentos mais saudáveis, mais duráveis e felizes. Ela também tem atuado como facilitadora no Wilmette Institute de Chicago, como educadora familiar nos cursos online. Então, com muita alegria, vos apresento a Fariba Bartar, nossa palestrante de hoje. Obrigada. Bom, antes de mais nada, eu queria sim agradecer muito a oportunidade que eu tive de preparar essa fala, né, que não é uma palestra. Queria muito poder estar com todo mundo presencialmente, é um tema que merece conversa de fato, né, e não um monólogo. Mas nesse momento a gente precisa poder envolver o tema um pouco e vamos ver se a gente consegue, de alguma forma, interagir mais para o final, né? Então, as perguntas, acho que a Ana Paula vai administrando essa parte, né? E eu vou aqui tentando desenvolver o tema com vocês. É um tema bastante amplo, com diversas facetas. Tem a faceta do casal, tem a faceta da família. Muitas vezes eu ficava na preparação pensando a quem eu me dirijo, mas eu acho que está tudo junto, misturado, então nós vamos fazer assim também, tudo junto, misturado, né? E, assim, eu acho que é um desafio fazer essas conversas de forma virtual, que a gente está aprendendo, então espero que eu possa agradar a todos, né? E poder contribuir de alguma forma para a construção de famílias felizes e sólidas, né? É isso que é o meu desejo nesse momento. Então, eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Vamos ver se vai dar certo.
Ops, o final não, né, gente? Começo. Peraí, só um pouquinho que eu chego lá. Aperta F5, Fariba. Obrigada. Ops, deixa eu voltar. Pronto, agora sim. Então, acho que aqui é melhor mesmo. O matrimônio, né, a construção de uma família sólida e feliz, poder oferecer um lar saudável, amoroso e unido, é o melhor presente que a gente pode dar aos nossos filhos. E isso não é uma tarefa fácil, não surge por geração espontânea, nem em tempos normais. Exige sempre reflexão, esforço e muito espírito de aprendizagem. Então, como transformar o nosso lar em um ponto de luz que nos ilumina e ilumina os que estão ao nosso redor? Num momento em que vivemos um período ímpar na história da humanidade, a questão se torna um pouco mais desafiante, né? A pandemia do Covid-19 trouxe imprevisibilidade e insegurança para quase todas as organizações do planeta. Isso inclui a unidade mais fundamental da sociedade, que é a família. Para aqueles que são pais, eles se veem em circunstâncias em que lutam para oferecer garantias de que tudo ficará bem. E a saúde mental de pais e filhos pode estar em risco nesse momento. No entanto, como na maioria das adversidades, desafios e dores, essa pandemia também pode oferecer esperança, crescimento e melhoria nas nossas vidas. O Covid-19 apresenta às famílias uma série de desafios que não foram experimentados em escala universal por várias gerações. Mas com o desafio vem a oportunidade. E com a oportunidade, a esperança. Com paixão e resiliência, vontade de ajudar, esse pode ser um momento especial de crescimento e força para todas as famílias. Nós estamos, de fato, atravessando um período de distanciamento social. E a pandemia passará, se Deus quiser, né? Então, a pergunta que não cala é quando? Isso a gente não sabe, mas estamos certos de que ela passará. E isso não se trata de forma alguma de depois voltaremos à vida. A vida está acontecendo agora. E muito menos iremos voltar ao normal. Não clicamos em pausar quando as pessoas se isolaram e simplesmente despausaremos quando for seguro desisolar, né? Então, temos um momento, uma oportunidade para mudanças e ajustes. A crise, de forma geral, tem nos levado a reavaliar muitos aspectos de nossas vidas. Talvez os mais profundos e até mesmo a pensarmos sobre o propósito das nossas vidas. Para pensar nisso, eu quis compartilhar aqui com vocês um pequeno trecho, né? Porque esse tema é muito amplo. Mas a gente poderia falar horas sobre ele, ser um tema em específico. Mas Bahá'u'lláh nos deu a chave, talvez, que resume isso com essa frase, né, em seus escritos. O desígnio de Deus ao criar o homem foi e sempre será capacitá-lo a conhecer seu Criador e atingir sua presença. Se esse é o desígnio, se foi por isso que Deus nos criou, fica claro que Deus não ia nos criar com esse propósito sem nos dar a capacidade de conhecer e, por consequência, amá-lo. Que isso é inerente aos seres humanos.
E aí eu vou compartilhar mais um trechinho aqui para a gente poder depois explorar. Bahá'u'lláh diz também que todos os homens foram criados a fim de levar avante uma civilização destinada a evoluir para sempre. Então, fomos criados para conhecer e adorar a Deus, amá-lo, e também fomos criados para levar avante uma civilização em constante evolução. E aí a pergunta que eu faria se estivéssemos todos juntos, para todo mundo responder, seria que, muito bem, se esse é o desígnio de conhecer e adorar a Deus e levar avante uma civilização em constante evolução, como é que a gente se prepara ou como é que a gente dá os passos nesse caminho de forma objetiva, né? Claro que há muitas formas de se atingir esse duplo propósito, para não ficar repetindo, né, que é conhecer, amar a Deus e levar avante uma civilização em constante evolução, nós vamos resumir isso em duplo propósito. Então, se a gente tem que atingir esse duplo propósito, e nós desejamos isso, buscar a nossa transformação pessoal e contribuir para a transformação da sociedade, como é que a gente faz isso? As formas e os espaços para realizar esses propósitos se complementam, se reforçam. A gente sabe que as grandes religiões têm nos orientado nesse sentido através da história. E, na realidade, esta é a grande referência, a grande fonte, o padrão ao qual buscamos. As religiões estabeleceram leis, através do tempo, e princípios necessários para que a gente tenha sucesso em nossos esforços nesse sentido. Mas vamos pensar um pouquinho o que seria conhecer e amar a Deus. Será que é só a gente sentar, ficar orando, ler os textos sagrados, estudá-los? Será que é só isso? Se nos lembrarmos, né, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que isso significa que suas qualidades estão em potencial dentro de nós, e que Bahá'u'lláh, ele usa uma analogia, ele nos diz que todo ser humano é como uma mina rica em joias preciosas, né? Que precisa ser explorada. Então, se a gente considerar isso, imagem e semelhança de Deus, somos uma mina rica em joias preciosas, fica claro que o propósito maior da nossa existência é desenvolver essas qualidades em nossas vidas, revelar essas joias preciosas, encontrá-las, extraí-las, lapidá-las. Por outro lado, se a gente continuar refletindo sobre isso, eu creio que a gente chegaria à conclusão de que amá-lo, amar a Deus, adorar a Deus, é, acima de tudo, cuidar da sua criação, contribuir para a construção de uma sociedade onde os princípios da igualdade e justiça e tantos outros encontrem o seu verdadeiro lugar, onde a virtude não precise pedir licença para entrar, dar nossa parcela na construção do tão esperado reino de Deus na Terra. Tudo isso pode parecer a priori teórico, filosófico, mas não é. Foi para isso que fomos criados e cada um de nós e todos temos um papel muito especial nessa construção de um novo mundo. Não simplesmente um mundo melhor. E se nosso olhar estiver fixado no propósito para que fomos criados, seremos capazes de superar muitos desafios. Estaremos desejosos e felizes por estar nesse caminho. Bom, diante dessas constatações, surge então uma nova pergunta. Onde, de forma prática, efetiva,
podemos aprender a conhecer e amar a Deus e exercitar isso de forma segura. Eu posso afirmar que, de forma bem objetiva, o espaço onde temos a melhor possibilidade de crescer espiritualmente e intelectualmente, bem como desenvolver nossa capacidade de contribuir à transformação da sociedade, o melhor laboratório para isso acontecer, o melhor centro de treinamento se encontra no seio da família. Bom, aí eu chego num novo ponto. Me parece fundamental explorarmos um pouquinho a ideia do que é uma família. Revisitar os conceitos que estão ao seu redor. O conceito de família, unidade familiar, surge a partir do matrimônio, da união de duas pessoas, que, segundo os ensinamentos barrais, deve ser a união física e espiritual de duas pessoas, e que estão em busca de cumprir seu duplo propósito de que falávamos. Então, vejamos aqui o que Baha'u'lláh diz. Quando Deus desejou manifestar graça e benefício aos homens e trazer ordem ao mundo, Ele revelou observâncias e criou leis. Entre elas, estabeleceu a lei do matrimônio como fortaleza para o bem-estar e salvação. Olha, gente, eu acho fantástica essa analogia que Baha'u'lláh faz em relação ao matrimônio e à fortaleza. Eu não me canso de pensar nela e tentar entendê-la, porque eu acho que aí há inúmeras implicações. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Quais seriam as características de uma fortaleza? Se a gente pensar em termos físicos de uma fortaleza, a gente pensaria em paredes largas, portões seguros, sentinelas atentos aos ataques. Um lugar onde as pessoas encontram proteção. Normalmente são construídas em lugares que oferecem algum tipo de perigo. É um lugar onde as pessoas encontram refúgio. Um lugar onde há mantimentos, recursos suficientes para os que estão lá, a segurança. É um lugar de treinamento e preparação para enfrentar as batalhas externas ou mesmo internas. Lugar onde curamos nossas feridas, nos recuperamos de eventuais embates, ferimentos, onde somos acolhidos, compreendidos. E aí fazemos parte de uma mesma corporação, de um exército, de um time, com objetivos em comum, mas com diferentes responsabilidades também. Um lugar de muito aprendizado, enfim, muitas coisas, não é? Então, Baha'u'lláh diz que é uma fortaleza para o bem-estar e salvação. O que seria bem-estar? Na sociedade atual, bem-estar é uma coisa bem diversa, né? Eu me lembro de ter lido um artigo uma vez que dizia que o título dele, né, era o seguinte: o casamento não é para você. E quando eu li esse título, me chamou a atenção e fiquei muito intrigada. O que o texto queria dizer com essa afirmação, né, com essa chamada? E aí eu fui lendo e vendo que o artigo ele explorava a ideia de que quando nós nos casamos, não nos casamos simplesmente para ser felizes, para eu me tornar feliz, né? Muitas pessoas hoje em dia pensam assim: eu vou casar, se der certo tudo bem, se eu for feliz tudo bem, se me fizer feliz tudo bem, se não também não preciso continuar nessa situação, né? Mas o
o artigo dizia que, na realidade, nós casamos porque nós queremos fazer o outro feliz, né? Nós vamos buscar realizar os sonhos juntos, em especial ajudar que o outro realize seus sonhos também. E não o tempo todo estar projetando os nossos desejos, os nossos sonhos nas outras pessoas, no outro, para que o outro realize os nossos sonhos, né? Então, eu volto para a pergunta de o que então significaria bem-estar nesse caso, né? Bem-estar não é só ser feliz. Claro que significa conforto, bem-estar físico, mas também bem-estar emocional, espiritual, acolhimento, compaixão, segurança física, emocional, financeira, apoio para o crescimento espiritual, intelectual e físico mútuos, complementariedade. Tem muitos diferentes aspectos. E, em terceiro lugar, queria explorar a palavra salvação, né? O que significa aqui o matrimônio, a fortaleza para o bem-estar e salvação? O que seria salvação nesse contexto? Basicamente, eu creio que o verdadeiro significado de salvação nesse contexto seria podermos cumprir o nosso duplo propósito. Porque fomos criados para isso. Então, se nós atingirmos isso, nós estaremos atingindo a salvação. E o que isso significa? Estarmos desenvolvendo as virtudes latentes em nós, refletindo a luz do Criador e assim nos aproximando cada vez mais dele. E aí eu digo que para isso, para desenvolvermos as nossas qualidades que Deus depositou em nós, o matrimônio é o lugar melhor para isso acontecer. Eu às vezes falo para o Henry, que é meu marido, quem não conhece, que está aqui sentado do meu lado tentando me dar o maior apoio, né? Eu falo assim para ele, você é uma bênção disfarçada na minha vida. Porque às vezes fica muito disfarçado, né? A gente tem que lançar a mão de qualidades que a gente não tem para poder enfrentar uma situação. E aí, quando a gente faz isso, a gente cresce. Então, no ambiente familiar, as provações também existem. Mas é um ambiente no qual estamos seguros, onde podemos errar, cair, tropeçar, nos levantar e acertar, porque existe amor e respeito, né? Então, o espaço onde isso pode acontecer, de fato, é dentro dessa fortaleza que estamos construindo, né? E, por outro lado, falávamos que a segunda parte do duplo propósito, que é servir, no nosso lar, no nosso casamento, nós temos uma oportunidade enorme de iniciar o nosso processo de aprendizado no campo do serviço, colaborando nos afazeres da casa, cuidando uns dos outros, reconhecendo a face de Deus na face de cada um dos membros de nossa família. E aí, quando vamos para a comunidade mais ampla, nós estaremos preparados para lançar mão das nossas qualidades e dos nossos aprendizados como família. Então, de acordo com os ensinamentos de Baha'u'lláh, a família, sendo uma unidade humana, deve ser educada de acordo com as regras de santidade. Todas as virtudes devem ser ensinadas à família. A integridade dos laços de família deve ser constantemente levada em consideração. E os direitos de cada um de seus membros não devem ser transgredidos.
Com certeza, só esse texto a gente poderia explorar também bastante diversos aspectos dele. Mas o que eu queria ressaltar nesse texto é de que a família como unidade humana ela deve ser educada de acordo com as regras da santidade. Isso significa que existe um processo de aprendizado contínuo dentro das famílias, né? Existe um processo de aprendizado contínuo nos casais, porque nenhum de nós é a mesma pessoa que era há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, muito menos há 20 anos atrás, né? Então, nós temos que constantemente estar explorando essas relações e aprendendo com elas, né? E temos um compromisso constante de fazer isso juntos. Bom, tendo revisto esses conceitos, então vamos voltar para analisar o momento que estamos vivenciando, as oportunidades à nossa frente e como melhor aproveitá-las. Bom, como eu mencionei anteriormente, as ordens de permanência em casa emitidas em conexão com a pandemia do coronavírus exigem custos sem precedentes, não apenas na economia, mas também no bem-estar emocional e social de milhões de pessoas. Como seres sociais que somos, o distanciamento social prolongado está afetando milhões de homens e mulheres em todos os lugares. O núcleo familiar, o casal com ou sem filhos, tem demonstrado ser um refúgio importante, mas as relações têm sido desafiadas e mudanças têm sido exigidas de todos. Compreender essas questões, ler a realidade do nosso núcleo familiar, que é singular em cada uma das situações, com suas peculiaridades, nos é exigido mais do que nunca. O que parecia verdade e certo há cerca de 2 meses, no ano passado, já não é mais. Muitas coisas que fazíamos sem questionar já não são mais assim. Sair de manhã para ir ao trabalho, fazer compras no supermercado, ter uma rotina de trabalho, ir à academia, caminhar no parque, para quem mora na beira-mar, caminhar na beira-mar, encontrar os familiares e amigos no final de semana ou à noite. Tudo isso mudou. Essa parece ser uma oportunidade para pensarmos que as coisas de agora em diante serão diferentes e de que é tempo de redefinir o que realmente queremos fazer. A quarentena aproximou casais e famílias e ajudou-os a descobrirem a sua própria dinâmica, como casal e como família. Em muitos casos, esposo e esposa só se viam por um curto período de tempo, todos os dias. Em muitos casos, só faziam uma única refeição juntos, por causa do horário de trabalho de um, do outro, dentre tantos compromissos em suas rotinas pessoais, né? Isso, de certa forma, aliviava um pouco as tensões. Mas, de repente, está todo mundo junto todo o tempo, né? Como Bahá'ís, nós sabemos que nosso objetivo final é desenvolver um mundo unido e pacífico, trabalhar para a construção desse mundo unido e pacífico. Dado que a família é a base de toda a sociedade, se não desenvolvermos a unidade no elemento mais básico da sociedade, nunca seremos capazes de ter um mundo unido. Então,
mais que tudo é importante trabalhar nesse núcleo e fazer dele uma célula sadia, forte, dentro desse corpo da humanidade, né? Então, a gente tem que começar a trabalhar no nosso raio de influência, não é isso? Que tal sermos um ponto de luz que irradia sua luz e calor para as famílias ao nosso redor? Mas agora que as pessoas estão trabalhando em casa, estão passando por diversos desafios. Muitas vezes precisam compartilhar o mesmo ambiente, sem privacidade, tendo que lidar com os afazeres da casa em meio às obrigações profissionais e o apoio à continuidade, muitas vezes, do estudo dos filhos, que agora estudam à distância. Quando estamos sob pressão, nós temos dois caminhos possíveis: aproveitar para crescer e vencer, ou simplesmente lutarmos, desistirmos. Então, precisamos refletir, pensar juntos como podemos aproveitar essa oportunidade que está nos sendo dada. Inclusive de aprender mais sobre o caráter, a forma de ser de cada um de nós, né? As características que cada um de nós tem, que são diferentes. E como podemos perceber melhor quando um ou outro está estressado, triste, cansado? E qual é a melhor maneira da gente reagir quando o outro está cansado, quando o outro está estressado e nós estamos também cansados? Como é que a gente lida com isso tudo ao mesmo tempo e segue adiante, né? É evidente que durante esse período as falhas e os desafios também ficam mais evidentes, né? Mas isso é uma boa oportunidade para a gente poder crescer, trabalhar. E aí é que quando a gente fica bravo um com o outro, não tem para onde ir, tem que ficar todo mundo em casa, então nós vamos ter que enfrentar isso de alguma forma. Então, nesse momento fica muito claro para mim a analogia, a importância da fortaleza, porque é esse lugar, esse momento, esse espaço é onde todas essas coisas vão precisar ser acomodadas, resolvidas, né? Fica clara a importância do apoio mútuo, da compaixão, do suporte necessário para enfrentar os desafios que se impõem. Uma grande oportunidade para redescobrir e fortalecer os laços que talvez não estivessem tão fortes. As famílias que florescem num período desafiador como esse, com certeza aprenderão a ouvir, entender, brincar, crescer, rir e sofrer juntas. E assim, as paredes dessa fortaleza se tornarão mais robustas e os recursos internos mais abundantes. Muitas vezes passa por nossas cabeças que as coisas são como são e não vão mudar. Ou as pessoas são assim mesmo, ele ou ela é assim mesmo, nosso relacionamento se dá dessa forma e, portanto, aí está, não tem jeito. Muitos podem estar pensando assim exatamente nesse momento, dadas suas circunstâncias pessoais. Mas eu posso afirmar com toda certeza que, na realidade, sempre há a possibilidade de mudança quando juntamos 3 elementos básicos: o conhecimento, a vontade e a ação. Temos sim, talvez mais do que nunca, a possibilidade de refletir, de conhecer, entendermos nossos companheiros, os membros de nossas famílias e mudarmos os comportamentos, os hábitos
E o que tudo indica nesse momento, nós temos algumas razões mais contundentes ainda, que nos levam a acreditar na possibilidade de redefinir diferentes aspectos de nossas relações e as fortalecermos. Aí vocês me perguntariam, e quais seriam essas razões ou condições? Então eu diria o seguinte para vocês. De repente, nas nossas vidas, os limites, as limitações que eram impostas por nossas vidas e por consequência nos nossos relacionamentos, nas nossas vivências diárias, foram modificadas. As limitações caíram, outras surgiram, toda a situação se modificou. E nós estamos sendo forçados a reorientar algumas questões, né? A crise exige que nós encontremos um novo normal. E durante a crise, muitas coisas caíram e continuam caindo por terra. E aí a possibilidade de mudança na busca de uma nova normalização, digamos assim. A quebra das rotinas que estávamos acostumados e a busca de uma nova rotina nos abrem também novas possibilidades. Os limites internos do casal, da família foram derrubados, não é? E aí os hábitos precisam ser modificados. E é aqui que podemos escolher bons ou maus hábitos para redefinir essas rotinas. Por outro lado, estamos num momento onde temos uma oportunidade para reavaliar prioridades. Pensar quão significativos são os motivos pelos quais eventualmente não nos entendemos. Porque temos determinados conflitos. Algumas coisas que a gente pode apontar, destacar, é que os casais, de certa forma, haviam se esquecido do compromisso que assumiram, do impacto que seu relacionamento tem sobre o outro. Esqueceram da conexão que tanto importa em um relacionamento. O que significa ser nós. Como todas essas coisas nos equipam para a vida. São tantas coisas na vida que nos distraem, que parecem ser importantes, e que até são importantes num determinado momento, mas nos fazem esquecer aquilo que realmente é importante. De repente, estamos todos nos perguntando o que as coisas significam, qual é o propósito do que estamos fazendo, que diferença elas fazem, quanto tempo temos dedicado às coisas que temos feito, vivenciado. Deveríamos também nos perguntar se tudo isso nos conduz ou de que forma nos conduz ao nosso duplo propósito. É comum que esse tipo de questão aflore mais profundamente em tempos de crise, que podem ser de qualquer espécie, uma guerra e uma pandemia, como a que estamos vivenciando. Quando as pessoas se perguntam o que realmente é importante, aí, amigos, existe uma possibilidade, uma janela para mudança. Mas também precisamos lembrar que os seres humanos resistem às mudanças, porque estamos acostumados a comportamentos previsíveis. Todos estão tendo algum tipo de estresse nesse momento, se não muitos tipos de estresse, que deve ser respeitado, e por isso devemos buscar algumas estratégias diárias que possam ajudar nesse momento. Vamos pensar algumas delas juntos? Bom, as rotinas foram quebradas, não é mesmo? Pelo menos, sim, as rotinas básicas. E de repente, tudo mudou.
Mas as rotinas dão certa previsibilidade à vida. É preciso que, como casal e como família, pensemos em algumas rotinas diárias ou semanais. Alguns ritos a serem cumpridos, como, por exemplo, orar juntos. Essa talvez seja uma dica da qual nenhum de nós deveria abrir mão. Orar juntos. Escolher um momento do dia, pode ser de manhã, pode ser à noite, em que possam orar juntos, para que possam ter força, firmeza, constância, saúde. Não só para o seu núcleo familiar, expandir esse pensamento para seus amigos, para sua família, sociedade, humanidade, para que Deus ilumine os nossos governantes, os médicos, proteja todos, enfim. Orar é algo que não podemos abrir mão, cada um faz sua própria oração, tem sua própria comunhão com Deus, mas é importante que possamos orar juntos, isso também nos fortalece. Ana Paula, eu preciso saber se eu tenho mais alguns minutinhos ou não, eu estou um pouquinho perdida no tempo aqui, você pode me dizer? Tem sim, querida. Então tá bom. Então eu estava dizendo que é importante orarmos juntos. Outra coisa que é muito importante, pode parecer óbvio, mas eu tenho observado que em algumas famílias isso não acontecia e ainda não acontece, é fazer as refeições juntos, né? As refeições familiares regulares criam uma dinâmica saudável que ajuda a nutrir a família. Esses momentos podem moldar a nossa identidade familiar. Não se trata apenas de fazer a refeição juntos, é o espaço de conforto, de compartilhamento que criamos em torno deles. Outra coisa é organizar os afazeres, as tarefas do lar e ver como cada um pode colaborar para que as tarefas de limpeza, preparação das refeições, compras, as diferentes necessidades, demandas podem ser atendidas. Uma excelente oportunidade para aprender e apreciar os esforços de cada um e de todos. Aqui em casa, vou contar um particular, né? Nas 2 primeiras semanas estávamos perdidos, aí até que, porque ele não tinha mais ajuda de nenhuma espécie, né? Então, de repente, pensamos, vamos listar quais são as tarefas, como é que nós vamos distribuir, que dia da semana vamos fazer a faxina, quem vai ser responsável pelas compras, enfim, tentamos organizar isso. Ainda estamos tentando ajustar, mas foi muito importante nos reunirmos e consultar sobre isso, né? Outra tarefa que pode ser consultada juntos é como apoiar os filhos que ainda são pequenos ou não para cumprirem suas obrigações. Ter esse espaço recorrente de consulta dentro das nossas rotinas, né? Ter esse espaço recorrente de consulta, não só para podermos falar sobre as tarefas, mas para dar vazão aos anseios e necessidades de cada um. Isso é muito importante, né? Outra coisa que é muito importante é encontrar uma maneira gentil para comunicar quando sentimos que o nosso nível de estresse está no limite, né? Quando o nosso baldinho está cheio. O que não é incomum nesse tempo que a gente está vivendo, né? Como encontrar uma maneira, às vezes, de estimular o outro a falar sobre seus sentimentos. Porque muitas vezes também não é fácil falar, a pessoa não se sente tão à vontade de falar. Então, quando percebemos que existe
alguma coisa atrapalhando, é importante a gente poder encorajar essa conversa, né? Encontrar que momento é melhor isso, no final do dia, depois do jantar, ou num café da tarde, enfim. Vivemos um tempo onde existem muitos medos, e todo mundo está sentindo os efeitos e tem algum tipo de medo. Sentindo desconforto, insegurança e necessitando de um lugar, um espaço para se conectar. Então, quando a gente compartilha os nossos medos, as nossas preocupações com alguém, a gente faz uma conexão, né? E tem intimidade de dizer o que está nos preocupando, expor nossa vulnerabilidade, aumenta a intimidade entre as pessoas. Então, quando um compartilha e o outro acolhe, cuida, e aí o outro compartilha e o um acolhe, cuida, a intimidade cresce e aí a gente deseja passar por esses momentos juntos e descobrir como fazer isso juntos, respeitando uns aos outros, né? É importante reconhecer que também nem tudo é feito junto, que nós somos indivíduos, pessoas, individualidades, que tem que trabalhar a si mesmo. Não somos totalmente dependentes, nem totalmente independentes, mas mantemos uma relação de interdependência, mas que o cuidar de si mesmo é uma responsabilidade também, ou prioritariamente, ou primariamente de cada um, né? Outro ponto que é muito importante é que os casais encontrem formas de fortalecer seu relacionamento como casal. Isso sempre foi e sempre será importante. E agora, mais do que nunca, exige atenção redobrada. Por quê? Porque a demanda de tarefas e obrigações aumentou. Todos se sentem sobrecarregados, mais exigidos pelas tarefas que não realizavam anteriormente e com menos espaço para um escape emocional. É importante pensar que poderíamos fazer juntos, o que poderíamos fazer juntos que não criaria conflitos. No sentido de não ser um momento de decisão, de ter que resolver uma coisa, de atender uma demanda, mas como, por exemplo, ver um filme juntos, ler um livro, preparar algo diferente para comer juntos, caminhar se houver essa possibilidade onde a gente mora, jogar um jogo, se exercitar, fazer yoga, né, Larissa? Nesse período haverá momentos em que um terá que fazer o que tem de ser feito e o outro tem que apoiar os demais, né? Animar os demais, buscar a forma de fazer isso. Então, esse momento que eu tô querendo ressaltar de cultivar o relacionamento é um momento de ser amigo ou amiga do seu esposo ou esposa ou dos seus familiares, e não aquele momento de querer corrigir, de querer consertar tudo que está errado, né? Quanto mais estressante for a vida, menos estressante precisam ser o ambiente familiar ou o seu relacionamento. A gente sabe que do ponto de vista da psicologia, quando a gente encontra uma situação estressante, a gente tem 3 opções, né? Lutar, fugir ou ficar paralisado. Se eu vivo uma situação de estresse e vou para um ambiente de estresse novamente, a reação será lutar, fugir ou ficar paralisada. Então, tratar dos temas de relacionamento precisam ser num momento certo, num ambiente adequado para ser efetivo e não destrutivo. Respirar fundo, contar até 10 e deixar para o momento certo para fazer isso. Então, nós temos que buscar cultivar momentos de relaxamento juntos. E essas dicas são válidas
para a família como um todo. Bom, é importante ressaltar que existem alguns ingredientes indispensáveis nessa história toda, para que as coisas funcionem. São elas a igualdade, justiça e respeito. Este é também um tema bastante amplo, mas podemos pensar na igualdade no casamento como a criação de uma parceria equilibrada entre um homem e uma mulher, que se respeitam como seres humanos dignos e nobres. Essa parceria honra as mentes, os corações e as almas uns dos outros e nos motiva a trabalhar juntos como uma equipe. A igualdade combinada com respeito pelas qualidades, talentos e habilidades um do outro afeta todos os aspectos do relacionamento. Ajuda-nos a valorizar uns aos outros como seres humanos e aumenta a nossa capacidade de pensar, amar e servir aos outros. As escrituras bahais descrevem a igualdade usando a analogia de um pássaro, que precisa que ambas as asas sejam fortes o suficiente para voar. Essa analogia também se encontra na minha lista das favoritas, viu? Se uma asa for fraca, o pássaro terá dificuldade de voar suavemente e com sucesso. O casamento, como as asas de um pássaro, exige que os dois sejam fortes e trabalhem juntos, tenham equilíbrio para alcançar todos os benefícios e capacidades de sua união. Abdu'l-Bahá, filho de Baha'u'lláh, diz que o mundo humano tem duas asas, sendo uma a mulher e a outra o homem. E a ave só poderá voar quando ambas se tiverem desenvolvido igualmente. Se uma asa permanece fraca, o voo é impossível. Há também um instrumento fantástico que eu mencionei diversas vezes na minha fala e que nos foi recomendado por Baha'u'lláh, que é a consulta. A consulta deveria fazer parte do DNA da família, né? Baha'u'lláh diz o seguinte: consultai-vos em todos os assuntos, pois a consulta é a lâmpada que guia, que mostra o caminho e confere compreensão. A consulta nos permite ter uma compreensão das perspectivas uns dos outros e também nos ajuda a tomar decisões acertadas e unificadas, quando necessário. As consultas como casal e família podem ser formais nos momentos em que se tem um problema mais sério, mas, no entanto, na família, o processo de consulta é geralmente informal. É uma excelente maneira de gerenciar as nossas vidas, nosso lar. Ela é uma constante, por isso que eu disse que ela deve fazer parte do DNA da família. A gente constantemente está consultando sem perceber que está consultando. Então, a consulta é um método que nos permite compreender a realidade, resolver problemas, decidir o melhor curso de ação, evitar dificuldades e gerar novas ideias e planos. É uma ferramenta para compartilhar equitativamente poder e tomar decisões que levam em consideração os princípios da igualdade, da justiça e respeito. E para finalizar, eu queria destacar um princípio fundamental que deveria nortear todas as nossas ações, que é a unidade. Lembre-se sempre que é mais importante estar unido do que ter razão. Abdu'l-Bahá, o filho de Baha'u'lláh, nos disse: observai quão facilmente uma família
onde reina a unidade, conduz seus afazeres. Como progridem seus membros, como prosperam no mundo. Seus negócios vão bem, desfrutam de conforto, tranquilidade e segurança. Sua posição está garantida e chegam a ser invejados por todos. Tal família, dia a dia, só se engrandece e se eleva em honra duradoura. Amigos, que nossas famílias possam permanecer unidas, serem saudáveis espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, serem muito felizes e ser fonte de luz para o mundo. E eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez a oportunidade que me foi concedida. E aí, Ana Paula, eu estou à disposição, se houver tempo para perguntas, comentários, aí a gente segue juntos. Certo, querida Fariba, muitíssimo agradecida. Eu peço que descompartilhe, por favor, Sim. para que a gente volte a ver todos. Aqueles que quiserem fazer perguntas podem usar o chat ou também tirar o seu microfone do mudo e fazer presencialmente. Realmente, parabéns. Foi assim uma palestra que tratou de uma maneira objetiva, mas de uma maneira compreensível e simples. Eu acho que todos os solteiros que estão assistindo já estão querendo casar para poder realizar uma família maravilhosa e linda, como você descreveu, e como você também nos deu dicas práticas para esse período de isolamento. Então, queridos amigos, se tiverem perguntas, por favor, fiquem à vontade. Mas realmente eu agradeço demais essa sua palestra. Eu acho que de vez em quando a gente, mesmo os casais assim, de longa data, se beneficiam de uma conversa assim tão profunda e tão significativa. Muito obrigada, querida amiga. Me parece que a Luciana tem uma pergunta. Luciana, você quer perguntar? Eu não sei se o seu microfone está aberto, eu ainda não consegui ouvi-la. Boa noite a todos. Olá, Rapá. Assim, Fariba, o que eu gostaria de saber, como que a gente deve se comportar? Luciana, você consegue falar um pouco mais alto, mais próximo do microfone? Está um pouco difícil. Sim. Eu gostaria, assim, de uma questão... melhorou? Sim. Certo. De o que a gente poderia fazer quando os casais não são da mesma fé, né? Quando há uma resistência em uma das partes, qual que é a orientação dada? Bem, essa pergunta é um pouco genérica, né? O fato das pessoas professarem tradições ou terem crenças diferentes não as impedem de se relacionarem. O que pode impedir duas pessoas de se relacionarem, na minha perspectiva, é se aquele duplo propósito se vê ameaçado diante dessa situação. Então, eu acho que tem que explorar isso juntos, não necessariamente as pessoas têm que professar as mesmas crenças em todos os sentidos dela, né? Mas eu acho que eu, como educadora familiar, eu acho muito importante e adoro poder cuidar de pessoas que ainda não se casaram. Por quê? Porque existem alguns temas que eles precisam ser tratados antes de nós nos casarmos, né?
Exatamente. Porque é aí que nós vamos decidir se essa pessoa, de fato, é a pessoa, e a outra pessoa também vai decidir, né? Se essa é a pessoa com quem eu desejo construir a minha vida, né? Então, a preparação para o casamento é muito mais do que pensar como vai ser, quando vai ser, como vai ser a festa, onde eu vou morar, porque muitas vezes o casamento ele acaba no dia seguinte da festa. Porque aquilo que a gente deveria se preparar, a gente não se preparou. Então, a sua pergunta é muito importante, mas ela é bem mais ampla do que simplesmente ter ou não a mesma crença. Os valores, os princípios aí envolvidos é que vão determinar isso, o caminho a percorrer. Grata, Fariba. Querido Vitor Comar, tem uma reflexão. Primeiro, eu gostaria realmente de agradecer a Fariba pela clareza, pela beleza e a objetividade, né, das observações em relação a essa relação do casamento e da família. E nesse momento, uma reflexão que eu faço é a própria condição da unicidade da humanidade como células do mesmo corpo, né? Nas escrituras, o propósito do ser humano é de fazer com que todos os homens venham a ser considerados como uma única alma. Esse é o propósito do ser humano, que todos venham a ser considerados como uma única alma. E essa alma, ela evolui, como o indivíduo, a humanidade evolui. E o diferencial de quem é Bahá'í é não apenas uma esperança do mundo melhor, ou um ideal, né? Uma quimera, mas sim a certeza de que a humanidade está passando por um processo de depuração, de espiritualização, que vai levar realmente a uma sociedade ideal. Essa condição de compreensão de que realmente Deus está no comando e que a humanidade está, de alguma forma, sendo submetida aos rigores, né, de uma educação espiritual coletiva, de tal forma que ela realmente possa encontrar o amor divino e esse amor se reflita nas suas relações íntimas e nas suas relações coletivas, essa é algo maravilhoso que o Bahá'í tem de certeza. Então, a grande dificuldade da maioria da humanidade é não saber para onde vamos. Enquanto nós, como Bahá'ís, temos a bênção da consciência de que esse é um processo evolutivo. Esse é maravilhoso. E essa é a condição na qual, acredito, temos a capacidade, a bênção divina e o dever de trazer essa luz, né, para todos que cruzam o nosso caminho, efetivamente, né? Não apenas dar uma pia esperança de um mundo melhor, mas a certeza que é um processo natural, como um processo do próprio ser humano, passando pelos traumas, a poda da árvore, a corte do diamante para revelar sua beleza. Então, essa consideração do diferencial, né, como Bahá'í, é que, embora tenhamos todas as grandes questões, as incertezas econômicas, sociais, a questão dos filhos, da condição, o que vamos encontrar depois dessa onda, sabendo que vem realmente uma transformação, nunca vai ser uma coisa igual, não vamos ter a normalidade, que a Fariba colocou muito bem, construir uma nova normalidade, um novo equilíbrio, mas efetivamente, como Bahá'í, estamos muito mais para frente, estamos do outro lado de alguma forma. Como ajudar as pessoas? Vitor, eu vou lhe pedir para encurtar, porque tem mais pessoas. Sim, não, eu terminei. Como efetivamente conseguir trazer as almas que entram em contato com a gente para essa visão evolutiva e necessária, né? Uma disciplina necessária, embora muito forte, né? É isso. Obrigada, querido. Qual é a próxima pergunta, Ana?
Nós temos muitos agradecimentos, as pessoas estão muito felizes com todo esse compartilhamento, as dicas importantes que foram colocadas, os pontos que foram ressaltados. Eu acho que é isso. Eu gostaria de sim. Eu gostaria de agradecer a Fariba, gostei muito da palestra. Gostaria de saber se tem algum livro para as famílias, né, da editora Bahá'í, ou também algum livro na Bahá'í. A editora tem alguns livros, Mães, Pais e Filhos. Fala aí, editora Bahá'í. No português, né? Nós temos alguns autores Bahá'ís, Onda de Ternura, que é uma compilação, enfim. Mas temos alguns autores Bahá'ís na língua inglesa que têm livros muito interessantes, como a Suzanne Alexander, ou Raymond, eu não sei dizer o sobrenome dele, Schwartz. Depois eu posso até mandar os nomes aí, não sei, não tenho eles aqui agora. E uma coisa muito boa para aqueles que falam inglês ou que têm facilidade em usar o Google Tradutor são os cursos que o Wilmette Instituto oferece para solteiros, para casados, para todo tipo de relacionamento que estão se preparando para casar, que podem estar fazendo esses cursos que são fantásticos também. Esses cursos são em inglês, Fariba? Ou em português? Eles estão em inglês, porque eles são interativos e os tutores todos são de língua inglesa, que falam inglês. Eu falo português, mas o Google Tradutor ajuda muito a acompanhar os cursos. É bem possível fazer isso. Quem tem facilidade com a internet pode fazer isso muito facilmente. Tem o livro do Luiz Henrique, Educando por Inteiro, do Luiz Henrique, que é também educação de criança e família. Sim. Tem a editora Bahá'í também, tem o livro Vida a Dois e Amor e Casamento. Amor e Casamento. Alguns pensamentos sobre o matrimônio também existe. Isso, tem uma compilação também da Casa Universal de Justiça. Sim, sobre tem o duas casamento. Compilações, um sobre família, outro sobre casamento, tem, verdade. Isso. Obrigada, Pandora. Fariba, esse daqui muito também, bom. Sobre sexualidade, relacionamento. Obrigada, Liz. Obrigada, Liz. Muito bom, obrigada. Foi muito bom lembrar, então, os livros, não é? O curso, eu acho que agora, nesse isolamento, há tempo, quem quiser aproveitar e fazer o curso de Wilmette, que é esplêndido, um curso maravilhoso, pode aproveitar também. E eu acho que, então, como ingressar no curso? Tem um link? Tem alguma que poderia ser compartilhado? Agora, então, que aqui eu preciso... Pode ir falando que eu vou ver aqui para dizer certinho para vocês, tá bom? Enquanto isso, a gente quer convidar para a palestra da semana que vem, que faz até um gancho com esse tema, né? Exatamente. Semana que vem vamos falar justamente das crianças em tempo de isolamento e o que fazer com elas enquanto a gente está passando pela pandemia. Então, podem convidar, por favor, convidem seus amigos, seus contatos. Essas palestras é para todos, mas também gostaríamos que participassem os seus contatos. Eles estão todos muito bem-vindos. Vou colocar, Fariba. Vou escrever aqui. Posso fazer uma pergunta rápida? Sim. Poderia se colocar algum lugar fácil o sítio ou o link para o registro dessa palestra de hoje? Sim, querida, a gente tem já um canal no YouTube e
onde a gente pode estar acessando essa palestra e todas as outras. A gente está no 2º mês de palestras, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar. E também podem compartilhar a gravação com seus amigos e contatos. Muito importante isso, tá, queridos? É mais em função disso mesmo, né? Em função disso. Uhum. Fariba, queria ter uma perguntinha pequena. Pois não sei. Eu vi num determinado momento da palestra, você cita que a gente, como indivíduo, como Bahá'í, trabalha lá fora, na verdade, para a construção de um mundo melhor. Pelo menos se coloca numa situação para ajudar isso, para colaborar com isso. Eu perguntei, será que o que a gente faz dentro de casa, dentro da família, é um pequeno exercício para trabalhar com isso? Foi o que Pode ser considerado? Com certeza, foi o que eu disse, que o melhor espaço, o melhor laboratório, em primeiro lugar, é esse, e construir uma família sólida e feliz é um grande serviço que prestamos à humanidade, porque podemos mostrar que é possível, né? Como que nós podemos construir uma família baseada em princípios que torna ela sólida e feliz. Obrigado. Deixa eu só dizer, eles estão pedindo para colocar também no YouTube a lista desses livros que foram mencionados. Então, isso é uma coisa que a gente vai cuidar também. E nesse momento, então, agradecendo a Fariba e a todos os presentes, terminamos o nosso encontro de hoje e esperamos rever todos novamente semana que vem, com muito carinho e com muita alegria. Boa noite, queridos. Palmas para a Fariba, né? Obrigada, viu? Palmas para todos. Foi ótimo, adorei. Muito Gratidão obrigado. a todos. Obrigado. Ajuda Obrigada, a gente. Fariba. Vamos ver vocês, hein? Tchau. Obrigada, Fariba. Obrigada. Grata pela presença de todos. Obrigada. Até sexta-feira que vem. Até. Bom ver a todos. Muito obrigada. Tchau, Bianca. Tchau, Bianca. Tchau, Fariba. Tchau. Boa noite, obrigado. Boa noite. Eduardo, orações para tua esposa. Obrigado, querido. Boa noite, querida Fariba. A todos. Muito obrigada. Estamos juntos nessa, células do mesmo corpo. Obrigado. Parabéns, Fariba. Muito bom. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, querido. Tchau, Guiti. Tchau, linda. Tchau a Tchau, todos. Rosinha. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau, Manigê, Até sexta-feira que vem. Até sexta.